Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para fazermos uma breve meditação que, na verdade, tem se tornado um estudo, sobre a graça e graça radical. E daqui a pouco eu vou explicar por que o termo graça radical. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1, que é o que eu quero meditar hoje, ela nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui três palavras: justificados, que eu queria destacar, com Deus e por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados, Deus e Jesus. Há uma ligação muito clara que Paulo faz e tratando o tema da justificação. A carta aos Romanos, ela tem o tema da justificação. A doutrina sistemática, a teologia sistemática, ela traz a justificação pela fé como um dos pontos muito pouco estudado, não é muito explorado, principalmente nas ministrações, porque são usados muito termos técnicos, E ela, na verdade, é o que nós poderíamos chamar de graça radical. E quando eu falo graça radical, falei que ia explicar, eu queria exatamente me ater ao fato de que nós somos totalmente dependentes dessa graça, do favor imerecido. E a graça parece que na doutrina sistemática, na teologia sistemática, ela é abordada no tema conversão. Já falei sobre isso. A hora que a pessoa se converte ou ela encontra Cristo, ela tem uma experiência com o Senhor Jesus, quando ela levantou a mão aceitando Jesus, então ali ela é contemplada pela graça e somente ali. Graça depois fica sendo como aquele entendimento de receber uma graça, um milagre, uma bênção, uma situação onde a pessoa se sente agraciada ou, para alguns, em algum momento de êxtase espiritual, está em estado de graça. Mas, na verdade, a graça, que é a doutrina da justificação na teologia, é a razão de nós podermos servir ao Senhor Jesus, nós podermos ter um encontro com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala aqui justificados. O tema da justificação para os judeus, que era com quem o apóstolo Paulo teve os seus maiores embates, com eles e com os gnósticos. Isso aí é estudado pela história, que o apóstolo Paulo teve grandes embates com os judaizantes, na verdade. Nós temos, nos nossos dias, pessoas que podem ser chamadas de judaizantes, que é aqueles que querem fazer um casamento entre a graça e a lei. Agora o apóstolo Paulo fala muito claro aos Gálatas, dizendo que se a pessoa ela vier trazendo esse tipo de evangelho é para considerar como anátema. Não tem como juntar graça e lei. Ora, se é pela graça, já não é pela lei. Se é pela lei, não é pela graça. O apóstolo Paulo foi enviado para ministrar aos gentios e encontrou então esses judeus convertidos ou doutores da lei convertidos. Lá em João, no capítulo 8, nós encontramos Jesus ali tendo um forte embate com esses camaradas, porque eles queriam fazer como Pedro, lá na transfiguração de Mateus 17. Façamos aqui 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Ora, o que ele estava querendo dizer é: vamos juntar a lei, os profetas e a graça, porque Jesus é a graça encarnada. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de nosso Senhor Jesus. Ele queria unir essas três configurações de revelação. Então eles são envolvidos por uma nuvem, aqueles 3 que estavam ali, a glória do Senhor envolveu a eles e de repente some Moisés e Elias e uma voz do céu diz o quê? Esse é meu filho amado em quem tenho prazer, a ele ouvi. Então, Pedro, não é para você juntar lei e profetas com Jesus, não. Jesus é exatamente o cumprimento das profecias e ele é o fim da lei. Aonde a lei apontava, a lei conduziu o povo de Israel nessa fé deles que eles tinham, religiosa, que transformaram numa coisa totalmente externa, conduziu para Cristo. O apóstolo Paulo fala em Romanos no capítulo 10 que o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Veja, é importante você entender o que Paulo está falando. Justificados, pois, pela fé, não é pelas obras
que é a continuidade do versículo. Então, depois de falar de justificação, vamos falar de fé. É justificados pela fé. É essa loucura da pregação, não dos pregadores, a loucura da fé. Como é que pode um homem justo, um homem santo, um homem divino, que é Emanuel, que é Deus encarnado, que nunca pecou, não conheceu o pecado, nele não havia pecado. Então, como é que pode esse homem receber sobre si todas as culpas da humanidade de antes daquela época e do futuro? Porque a profecia, ela alcança, né, alcançaria as nações, nos alcançou. Ele levou sobre si os nossos pecados e nós recebemos a sua santidade. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e nós recebemos saúde. Ele levou sobre si a condenação e nós recebemos a salvação. Como é que pode alguém que nunca cometeu pecado receber sobre si todo esse pecado para transferir a pecadores a justiça? Ser declarado justo diante de Deus. Isso tem que ser pela fé. Olha, todas as religiões têm um sistema moral e de regras que têm que ser cumpridas. E assim, você cumpre as regras, você se dá bem. Você infringe as regras, você se dá mal. Logo, o direito natural e o direito que nós temos, né, um encaminhamento jurídico, ele já fala disso. Se você obedecer às leis, você está correto e não vai ter punição. Se você não obedecer, você vai ter as penas. Então nós temos esse sistema na lei mosaica. Se você cumprir a lei, você recebe as bênçãos. Se você não cumprir, você recebe as maldições. Deuteronômio 28. Agora, eles nunca cumpriram a lei e foram abençoados. Eles já estavam debaixo da graça. Por quê? Porque o cordeiro que era morto de manhã e à tarde fazia com que Deus habitasse no meio deles e não visse iniquidade deles. Eles tinham iniquidade, fica bem claro. Como a igreja tem iniquidade, tem pecados, ninguém é santo por si mesmo. Nós só não pecaremos mais definitivamente quando isso que é mortal for revestido da imortalidade, isso que é corruptível for revestido da incorruptibilidade. Eles tinham iniquidades como a igreja tem. Agora, lá o sangue de bodes e ovelhas, de touros, cobria principalmente no sacrifício anual por um ano o pecado deles. Não é que eles não tinham, Deus não via por causa do sangue. Não é que nós não temos, Deus não vê por causa do sangue do Filho dele, santo, justo, que foi morto lá na cruz do Calvário. É difícil de entender isso. É engraçado que a justificação pela fé é uma doutrina teológica, mas ela foi colocada com esse nome de justificação pela fé e não graça. Quando se fala de graça, parece que as pessoas ficam assustadas e já vêm com a velha conversa. Mas está pregando de graça porque você quer liberar as pessoas para pecar. Olha, Romanos 6,1 já tinham falado isso para o apóstolo Paulo. E a questão é a seguinte, isso é um argumento de quem quer permanecer na justiça própria, na autojustiça, achando que ele está numa corrida espiritual e já alcançou um patamar muito superior ao de muitas pessoas, como aquele fariseu lá no monte, quando foi orar, ele sobe para orar em Jerusalém, melhor dizendo em Jerusalém, né, que era um lugar alto, e o publicano. Jesus deixa bem claro, o cara estava se vangloriando, eu não sou como os demais pecadores, e assim muitos se sentem, porque a religião faz isso. Agora, aquele homem batia no peito, o publicano, dizendo, Senhor, se propício a mim, pecador. Quer dizer o quê? Tenha misericórdia de mim, tenha recede de mim, me dê a tua graça. E Davi falou, a tua graça é melhor do que a vida. Jesus disse que esse homem desceu, né, da oração, ele não desceu curado, não desceu liberto, não fala que ele desceu santificado, fala que ele desceu justificado. Esse foi justificado e o outro não. Por que o outro não foi justificado? Porque ele achava que tinha justiça própria. Jesus disse, eu vim para os doentes e não para aqueles que acham que são sãos. A questão é que os fariseus transformaram, né, a religião deles, as revelações que eles têm, como diz o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 9, eles transformaram num caminho onde eles acharam assim, deixa com a gente vai cumprir e a gente vai merecer a salvação ou as bênçãos de Deus. E aí é que está, ninguém nunca fez
por merecer. Sempre foi a graça presente e já todo aquele ritual que apontava para o sangue perfeito de Cristo. A diferença entre Israel e a igreja, quando Deus não via o pecado da congregação de Israel como não vê o nosso, a diferença está em que aquele sangue era de animais e cobria por um ano, mas cobria. O Senhor Jesus é aquele que João, o profeta, o último profeta, né? Ele declarou sobre ele descendo para o Jordão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre, ele tira. O sangue dele é muito precioso, é muito valioso. É um sangue que não tem comparação com o sangue de bodes e ovelhas. Então, justificados pela fé, para crer nisso, para ter fé nisso, é muito complicado. É muito complicado porque nós queremos fazer a nossa estrada para o céu e achamos que nós estamos caminhando de acordo com a nossa justiça própria. Não, é pela fé. É pela fé no que Cristo fez. É pela fé na justificação que o Senhor Jesus conquistou para nós. E a terceira parte do versículo é: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Olha, só tem paz quem vive na graça. Só tem paz quem recebe o dom da justiça, como diz em Romanos no capítulo 5. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, eles reinarão em vida, reinarão em paz. Você tem paz com aquele que você não pode perder paz. Não temos como perder a paz com ele, porque senão nós estamos perdidos. Quem contendeu com Deus e teve paz? O homem sem Cristo, ele está numa contenda com Deus. Agora Deus tem misericórdia mesmo desse homem. Agora, a misericórdia totalmente exercida e atribuída, a graça que alcança o homem, é a partir dele encontrar com Jesus na cruz. E entender uma coisa, para que ele possa seguir um caminho de escravidão da graça, como diz o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 6, que é uma escravidão voluntária, nós nos tornamos escravos da graça, do favor imerecido. Quem é que não quer ser escravo da graça? Ser escravo do pecado, nós já fomos libertos, quem está em Cristo. Agora, nós caminhamos nessa perspectiva de uma paz com Deus, uma paz com aquele que nós tínhamos inimizade, agora nós temos paz. E esse Deus não nos imputa mais os nossos pecados. Quando Balaão foi amaldiçoar Israel, essa foi a palavra: eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus tem abençoado, aqueles a quem Deus tem derramado a sua recede, a sua misericórdia. Queridos, o Senhor Jesus fez a nossa paz com Deus, e isso foi por meio de nós sermos declarados justos todos os dias. Não é só na hora da conversão, não. Jesus disse que nós temos que nos converter todo dia a essa graça, na verdade, porque não há um dia sequer que o Senhor não te declare justo, não há um dia sequer que você não seja justificado por essa fé no que Jesus fez, não no que você faz. A santidade é consequência disso. Nós nos preocupamos tanto com santidade e queremos produzir, os frutos do Espírito, quando na verdade é o Espírito que produz frutos em nós, se nós cremos no que Jesus fez. Se nós cremos no que Jesus fez, nós somos cheios do seu Espírito Santo. Se nós cremos na justiça que o Senhor Jesus conquistou para nós, nós temos acesso ao trono do Pai, conforme está em Romanos 10. Para nós chegarmos com confiança diante dele, nós temos a paz com Deus, com aquele que está disposto todos os dias a derramar sobre nós infinitas bênçãos. Então, as bênçãos espirituais, emocionais e físicas estão vinculadas nessa paz com Deus que vem através de nós crermos na justificação feita pelo Senhor Jesus. Ok? É mais uma partezinha daquilo que nós da Vereda da Graça cremos, daquilo que eu tenho ministrado, daquilo que eu tenho pregado aos irmãos. Porque um dia eu já fui do sistema da lei. E olha que na minha origem familiar, a família ela tem um segmento onde quer trabalhar e cumprir a lei de Deus. Eu fui ensinado a isso. Eu fui ensinado a guardar os mandamentos. Até os meus familiares que possam estar me assistindo não compreendem, mas eu apelo a vocês, meus familiares, que andam correto. O ministério da morte, gravado em pedras, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, ele foi glorioso. Foi glorioso, tem a sua glória, mas o ministério do Espírito é muito mais excelente. O ministério da justiça pela fé é muito mais excelente. E é nesse ministério que eu estou. É nesse ministério que eu agora
inclusive estou mergulhado, é o ministério da graça, do favor de Deus. Olha, nós precisamos compreender isso, porque estamos trabalhando para cumprir a lei e nós falhamos, trabalhando para cumprir a lei e nós falhamos, nos sentimos impuros, indignos, nos sentimos salvos uma hora, perdidos na outra. O avivamento da graça vem para nós lembrarmos que nós estamos salvos por meio da fé naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E é preciso mergulhar nisso, é preciso entender isso, é preciso estudar a carta de Paulo aos Romanos, Gálatas, Efésios, aos Hebreus, que são judeus. A carta foi aos judeus para eles entenderem, e por isso que nós atribuímos ao apóstolo Paulo. Alguns dizem que é Apolo, mas o apóstolo Paulo explicando a sua própria gente aquilo que aconteceu na nova aliança, porque estavam vinculados à velha aliança ainda. Não tem como juntar lei e graça. Graça é graça, lei é lei. A lei e os profetas duraram até João Batista, o último dos profetas. Dali para frente, nós temos o ministério da graça que está estendido a todas as pessoas. Ah, mas eu estou na graça, pastor, só que eu também acho que eu tenho que cumprir a lei de Deus, que eu tenho que viver pela lei de Deus. Olha, as leis de Deus, pela graça, são escritas no nosso coração, não está aqui no papel, não está aqui no papel da Bíblia, não está aqui, não está fixado num mural. Os 10 mandamentos, ele falou que escreveria no nosso coração. Aí que tal, o apóstolo Paulo fala sobre isso. As leis de Deus são importantes e jamais passarão. Meus amigos, meus irmãos, as leis de Deus não podem ser burladas, e Deus não passa a mão em pecador. Ele condenou o seu Filho, jogou nele todos os pecados de todos os tempos, para que nós pudéssemos ter salvação. É esse o entendimento. Não adianta a gente querer se santificar por nós mesmos, nós vamos chegar na mesma coisa que aquele fariseu estava ali orando naquele momento na parábola que eu citei. Ele não é justificado porque ele acha que tem justiça própria, o pior dos pecados. Ora, o apóstolo Paulo fala sobre isso aos Romanos capítulo 10. Eu gostaria que os meus irmãos que são zelosos entendessem o que Cristo fez. Eu dou testemunho que eles são zelosos, porém sem entendimento. Aí ele explica o que é o não entendimento dos irmãos judeus de Paulo, dos judaizantes com quem ele tinha os seus confrontos e até ameaçado de morte muitas vezes. Qual é o não entendimento deles? Ele explica, Romanos 10, no versículo 3, porque querendo se justificar por si mesmo, eles rejeitam a justiça que é pela fé. É o que está escrito nesse texto: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Queridos, essa paz, ela é indizível, ela é quase que não explicável, porque é uma paz do nosso espírito, é uma paz da nossa alma com Deus Todo-Poderoso, que diz para nós: olha, eu não te condeno, porque o meu filho já foi condenado. Eu não te amaldiçoo, porque o meu filho já se tornou maldição. Eu não te imputo julgamento e condenação, porque o meu filho já foi julgado e condenado no teu lugar. Deus corrige os nossos caminhos por amor, mas não nos julga, não nos condena e não traz pestes, fome, guerras, terremotos para punir o homem. Isso são sinais que Deus permite, que os próprios homens são os causadores disso pela sua autossuficiência, por não estar de acordo com o caminho do Senhor, que é o Senhor Jesus. Mas não é Deus punindo a humanidade, é Deus permitindo essas coisas, os homens enxergarem, para que eles até, através disso, de alguma forma, possam encontrar o caminho da graça, o caminho da paz com Deus. Essa paz que sara o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Essa paz que traz para nós os direitos das bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão, que ele seria herdeiro do mundo, de nós reinarmos em vida, de nós realmente sermos aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Toda sorte de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa compreender um pouquinho mais dessa realidade. Nós da Vereda da Graça ministramos assim, cremos assim, como, olha, milhares de pessoas já no mundo todo estão se voltando para essa graça radical, que na verdade é a pessoa do Senhor Jesus. É depender de Jesus radicalmente todos os dias. Um abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe.